Deputados, o projeto de anistia é uma injustiça ou uma forma de alcançar a pacificação do país? Deputado André Fernandes, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham. Claramente é uma forma de pacificar o nosso país. Nós estamos aí desde 2023 falando sobre essa mesma pauta e até agora isso apenas tem servido de bandeira política para o governo, para o PT, que de forma nítida apenas usa de narrativa. Vejamos que recentemente a oposição se mobilizou para fazer uma obstrução na Câmara e no Senado Federal, né? Dizendo que nada seria votado até que a anistia fosse pautada. O governo, o PT, representado pelo seu líder que está aqui presente, começou a criar a narrativa de que isso era apenas para obstruir e evitar que pautas importantes, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, fosse votado no Congresso Nacional. Vejamos, tem um mês que aconteceu essa obstrução. E isso sequer ainda foi aprovado na Câmara dos Deputados. Nós precisamos pacificar o país, nós precisamos virar essa página, mas não vamos virar essa página com injustiça. Basta lembrar que em 2017 houve quebradeira na esplanada dos ministérios e não houve uma condenação sequer. Mas agora está sendo totalmente diferente. Precisamos pacificar, virar a página, mas com justiça, não colocando penas absurdas para pessoas que, por exemplo, ou sentou na cadeira de Alexandre de Moraes ou pintou uma estátua com batom. Roubo, de acordo com o Código Penal brasileiro, pena a partir de 4 anos. Homicídio a partir de 6. Estupro de vulnerável a partir de 8. Colocar um batom na estátua, 14 anos, sentar numa cadeira de ministro, 17, isso é um absurdo, isso é perseguição política, principalmente também contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e espero falar mais sobre isso agora há pouco. Deputado Lindbergh, o projeto de anistia é uma injustiça ou uma forma de alcançar a pacificação do país? Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu dizer o seguinte, o que houve na Câmara não foi uma obstrução. Aquilo foi um motim. Tomaram conta da mesa da Câmara, impediram que houvesse votação. Era um golpe continuado do dia 8 de janeiro. Ali foi o seguinte, foi o 8 de janeiro dos engravatados. Sabe qual é o problema? É porque, infelizmente, essa turma não quer pacificação. Essa turma quer mais crise. O que está acontecendo? Começou o julgamento do Bolsonaro. Nós tivemos 2 dias. As acusações são seríssimas. Um plano, Operação Punhal Verde e Amarelo, de assassinato do Alexandre de Moraes, do Lula e do Alckmin. Muitas provas. Você sabe que acabou a eleição dia 9 de novembro. O general Mário Fernandes imprime 9 cópias dessa operação Punhal Verde e Amarelo. Leva para o Palácio da Alvorada. Tem gravações e gravações. Um caminho percorrido pelos kits pretos que queriam matar Alexandre de Moraes. Aí, veja bem, na hora que começa o julgamento, você acha justo que eles queiram votar uma anistia lá um julgamento que ainda nem aconteceu? Porque o objetivo é um só, livrar a cara do Jair Bolsonaro. Então, não dá para aceitar isso. Isso é desrespeito. Isso é inconstitucional. A Constituição diz que eles não podem... Crime contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, não é passível de anistia. Eles estão querendo criar confusão, porque tudo indica que Bolsonaro vai ser condenado e preso. Por isso que vem com essa anistia agora. Ok. Eu vou chamar os nossos analistas também que vão participar do debate, começando com a Juliana Lopes. Ju? Deputados, muito obrigada pela participação e a presença por aqui. Acho que a gente está, agora sim, estão ajustando aqui a câmera. Queria começar pelo deputado Lindbergh. Líder, a discussão agora, nesse momento, é contemplar ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma proposta sem o ex-presidente de anistia teria mais chance de passar no Congresso? Gente, eu desde o começo digo, eles não estão interessados no pessoal que está preso de 8 de janeiro. Nunca foi pelos que eles chamavam das velhinhas com a Bíblia na mão. Tanto é que teve uma gravação do Eduardo Bolsonaro, um diálogo no WhatsApp,
que a operação da Polícia Federal revelou. Eduardo Bolsonaro conversando com Jair Bolsonaro. O que Eduardo disse? Olha, eu sou contra uma anistia leve. O que vai acontecer com essa anistia leve? Aquele pessoal que está preso vai sair, mas só que nós vamos queimar um cartucho com os Estados Unidos. Ele diz isso. Na verdade, eles sempre quiseram livrar a cara do Bolsonaro. Essa família está chantageando o Brasil. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos? Está colocando uma faca no pescoço de cada brasileiro. Tarifas, sanções. Se não livrar meu pai, se não fizer anistia, o Brasil todo vai perder. Então, na verdade, agora a máscara caiu. Porque sempre foi para livrar Jair Bolsonaro. Ele é um exemplo de covardia. Em vez de enfrentar, fica chantageando o país. É isso que eles querem agora. No meio do julgamento, em vez de responder ao julgamento, atrapalhar o julgamento, arrumar uma forma de se livrar da cadeia, porque, na verdade, as provas são contundentes. Houve uma trama golpista, um plano terrível de anular o processo eleitoral. Isso, quem acompanhou os 2 dias do julgamento, vai ser provado. E é por isso que eles querem arrumar esse caminho para melar o jogo. Deputado André Fernandes, um projeto sem o ex-presidente Jair Bolsonaro de anistia tem mais chance no Congresso? Eu não creio nisso. Agora, vale a gente ressaltar que a anistia ela tem que ser ampla, geral e restrita. Viu o deputado Lindbergh Farias, líder do PT, falando que eles começaram a dizer que tinham velhinhas aqui no Congresso Nacional. Veja só, e aí eu vou falar uma aspas do que um senador disse quando houve uma invasão no Ministério, na esplanada dos ministérios. Tinha aproximadamente 50 mascarados, supostamente infiltrados, fazendo toda a quebradeira, incendiando os prédios. O povo que veio para a manifestação em Brasília veio para fazer uma manifestação pacífica. E a maioria, grande parte, eram de idosas, de velhinhas, de senhoras. Fecho aspas. Quem falou isso foi o então senador Lindbergh Farias, hoje deputado federal, que está aqui debatendo e que fica aqui falando exatamente contra aquilo que ele falou alguns anos atrás. Nesse mesmo ano, em fevereiro, por exemplo, ele fez fortes críticas a Alexandre de Moraes, do qual hoje defende e está tocando o julgamento dos envolvidos no 8 de janeiro e de Jair Bolsonaro. Críticas essas que eu não sei nem se eu poderia repetir aqui, porque, enfim, hoje é crime criticar um ministro da Suprema Corte, mas, por exemplo, ele disse que o maior feito enquanto secretário de Segurança Pública de São Paulo foi alastrar o PCC para todo o Brasil. Isso é grave, mas ele teve toda a liberdade para falar e fez. E aqui eu falo sobre o julgamento específico. Na época, ele se posicionou contra Alexandre de Moraes e fez 2 críticas. Primeiro, Alexandre de Moraes foi advogado pessoal de Eduardo Cunha. Vejamos, Zanin, que está julgando Bolsonaro, foi advogado pessoal de Lula. E a segunda crítica que o Lindbergh Farias fez foi: Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça de Temer. No mesmo julgamento de Bolsonaro, nós temos um ex-ministro da Justiça do Lula, Flávio Dino. Então nós temos no julgamento Alexandre de Moraes, do qual ele criticou, e agora tem uma postura polissâmine, mas infelizmente a gente percebe que esse julgamento não está tendo imparcialidade. Ok, já que um debatedor foi citado, deixe-me conceder agora 1 minuto para o deputado Lindbergh e depois 1 minuto para o deputado André Fernandes. Deputado Lindbergh? André, eu não entendi nada. Eu não entendi que citação foi essa que eu fiz. Você deve estar se referindo ao caso Alexandre de Moraes, quando teve a sabatina no Senado. Eu tenho dito sempre uma coisa: se tem uma pessoa que tem sido corajosa, é o ministro Alexandre de Moraes, para defender a democracia. Porque o que vocês fizeram aqui não foi pouca coisa. Não foi só o 8 de janeiro. É muito mais do que o 8 de janeiro. Teve aquela minuta do golpe. Teve um atentado à bomba no aeroporto de Brasília, dia 24 de dezembro. Podiam ter morrido muitas pessoas. Então, o ministro Alexandre de Moraes está sendo um verdadeiro herói nesse momento, ao defender a democracia e fazer um julgamento justo. Deputado André Fernandes? Já que o deputado não sabe do que se refere essa citação, eu inclusive postei ambos os vídeos lá no meu X. Ele claramente
faz acusações graves contra Alexandre de Moraes e o critica por ter sido advogado pessoal de Eduardo Cunha e ministro da Justiça de Temer. Hoje nós temos um advogado, ex-advogado pessoal de Lula, e um ex-ministro de Lula julgando o Bolsonaro, Alexandre de Moraes, mais 4 ministros que foram indicados pelo PT. Que fique aqui claro, quando Lula foi julgado e condenado, ele foi lá na primeira vara, depois em instância superior, depois recorreu ao STJ. Bolsonaro está sendo julgado já em última instância. Isso é um absurdo e não estamos tendo imparcialidade nesse julgamento. Ok, vou chamar o nosso analista Pedro Venceslau. Pedro? Vou começar, primeiro, boa noite aos deputados, começar pelo deputado Lindenberg Farias, fazer a mesma pergunta para os dois. Deputado, em 28 de agosto de 1979, o presidente João Figueiredo assinou a lei da anistia, que beneficiou tanto dissidentes do regime que puderam voltar ao Brasil, como ex-torturadores que foram perdoados. Esse caso vem sendo usado pelos bolsonaristas para justificar a defesa da anistia no Brasil hoje. A primeira anistia aprovada no Brasil foi em 1822. Como é que o senhor avalia esse paralelo feito entre a anistia de 1979 e a anistia de 2025? Deixa eu... Agora que eu entendi o que ele estava falando, que na verdade ele estava se referindo ao voto nosso quando o ministro Alexandre de Moraes foi indicado pelo Supremo, a sabatina como senador, algo perfeitamente natural. Deixa eu falar sobre a história das anistias. Nós tivemos várias anistias na época do Império. Mas sabe como é que acontecia a anistia? Depois de derrotados, desarmados, houve o processo de anistia. Nesse caso aqui, não. Veja, não há reconhecimento deles. Eles continuam lutando por um golpe. O que Eduardo Bolsonaro está fazendo fora do país? Escalando contra o Brasil, atacando as instituições. Não foi só o 8 de janeiro. Aqui não tem por parte deles nenhum reconhecimento de um processo. Em 79, houve um grande movimento nacional pela anistia em 79. Você sabe que era o governo do Gádio. Quem foi o autor, o relator da anistia, foi um paraibano, conterrâneo, Hernani Sátiro. Na época, você tinha Golbery. O Golbery da Casa Civil aproveitou e incluiu no projeto da anistia um ponto de crimes conexos que, de certa forma, preservava militares que tinham cometido abuso. Foi ali que se construiu um consenso. O consenso de hoje. Não existe consenso. O Bolsonaro não foi nem julgado. Ok. Não foi nem condenado. Então, essa comparação com 79 não tem nada a ver e não tem nada a ver com a história. Porque esse pessoal aqui não significa pacificação, anistia hoje. Significa você continuar um processo de um golpe. Deputado André Fernandes, existe paralelo entre a anistia de 1979 e a de 2025? A diferença principal aqui que eu vejo é que em 79 foram crimes com fatos e comprovados, diferente de 2025, que eles tanto falam sobre uma minuta do golpe. Minuta essa sem assinatura, sem execução prática, sem ordem de execução. Quem diz isso foi o próprio Procurador-Geral da República. Quem sou eu, quem seria eu, para discordar disso? Agora, só para reafirmar, o deputado Lindenberg disse que isso foi na sabatina, não foi, o vídeo está postado lá no meu X. Espero que as mesmas críticas que fez outrora também sejam feitas agora. O julgamento está sendo imparcial, precisamos pacificar o nosso Brasil. E com toda certeza, assim como outros parlamentares que conseguiram se candidatar, se eleger e estar no mandato através de liminar, por mais que Bolsonaro hoje esteja inelegível, também cremos que um dia ele voltará à presidência, lutaremos por isso. Obrigado, deputado. Leandro? Ok, o nosso tempo acabou. Quero